Fala galera, Gabriel debugando isso aqui, bem-vindos a mais um vídeo de orientação a objetos utilizando o C Sharp. Ó, quase que não saiu. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco mais de orientação a objetos. Então eu vou falar com vocês hoje sobre herança, polimorfismo e abstração e construtor. Então a gente vai falar desses 4 tópicos que a gente vai entrar agora em orientação a objetos. E aí depois a gente tem mais um vídeo para a gente ver os tópicos que vão finalizar nas nossas aulas de orientação a objetos. E aí a gente condensa tudo num resumão para falar para vocês, ó, foi tudo isso que a gente viu, para que vocês tenham um resumo ali pronto. Vou até bolar algum resumo aqui para que vocês possam estudar por fora. Maravilha? Primeiramente, galera, queria agradecer a força que vocês estão dando no canal. Já estamos com 40 inscritos, rumo aos 100. Vamos chegar aos 100 inscritos ainda esse ano ou ainda mês que vem. Vamos botar uma meta aí. Agradecer a todo mundo e agradecer ao inscrito especial. Jorge, tá aqui o seu salve. Obrigado, você que tá sempre comentando nos vídeos, você sempre tá dando uma curtida. Valeu mesmo pela força que você tá dando no canal. Então, vamos lá, bora pro vídeo, pessoal. Ó, galera, eu vou abrir aqui o projeto que a gente estava fazendo, estrutura decisão.sln. Maravilha. Tá? A gente vai abrir ele. Demora um pouquinho. Preparando a solução. Beleza, maravilha, tá aberto. O que a gente vai fazer aqui nesse cara? A gente vai aproveitar a classe que a gente já criou, que no caso é a classe endereço. Já temos a classe endereço aqui e ela tem o logrador. Maravilha? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, a primeira coisa vai ser a herança. O que seria a herança, gente? A herança, ela nada mais é que quando você herda de alguma coisa, herança, pensa no sentido real da palavra, né? Quando acontece alguma coisa na sua família, né? Mesmo nível guarde, mas você herda alguma coisa de outra pessoa. Então, quer dizer, tudo aquilo que aquela pessoa tinha fica para você. Ou parte daquilo que a pessoa tinha fica para você. Aqui é o mesmo significado. A herança no C Sharp vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter uma classe que a gente denomina como pai, e as filhas. As filhas vão herdar as mesmas características do pai, só que com algumas mudanças. Entenderam? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer algumas classes para formar o nosso endereço. Beleza? Maravilha? O que a gente pode ter aqui? Lembrando que aqui é só a intuito de exemplificação. As classes aqui não seriam classes que a gente criaria no real. Por exemplo, eu não dividiria o endereço em várias outras classes. Eu deixaria tudo em uma única classe, porque é melhor para a leitura. Mas só que como a gente vai buscar aqui, né, exemplificar o que é a herança, então a gente vai fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou criar a classe. A gente já tem o logradouro, né, que seria o endereço, que seria o nome da rua, o nome do lugar, né? Mas a gente tem outras variantes que pode ter no endereço. A gente precisaria ter um número, a gente precisaria ter o bairro e a gente precisaria ter a cidade. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe aqui chamada cidade. Então eu vou criar uma classe add, vocês podem vir direto aqui, ó, class, e aí a gente vai colocar o nome da nossa classe. O nome da nossa classe vai ser cidade. Maravilha? Cidade. Lembrem de, por causa do encapsulamento, mudar aqui para public, para que a nossa classe possa ser vista em outra classe. E aqui na cidade a gente vai ter uma string, né? Então a gente pode fazer assim, ó, que eu já ensinei no vídeo passado, prop tab, que a gente já consegue mudar as características dele aqui. E a gente faz um int, né? Não, string, nome, cidade. E a gente pode fazer também um prop tab, uma string, uma string estado, tá? Então, nome estado, né? Vamos fazer assim, nome estado. E aqui embaixo
a gente vai fazer um inteiro que vai ser o nosso número CEP, num CEP. Maravilha? O que a gente vai fazer aqui? E aí a gente já tá vendo o segundo conceito que eu falei para vocês que a gente vai ver agora em orientação a objetos. A gente vai construir o construtor dessa classe. O que é o construtor? Pensa assim, você está montando uma classe, né? Você pegou essa classe, você foi lá e instanciou. No momento que você está instanciando ela, em vez de você passar vazio, dar um new igual classe vazio, você vai fazer o quê? Você já vai passar os parâmetros ali de cara, né, na instanciação inicial da sua classe. Então você já vai preencher ela com os requisitos que você precisa. Então você pode fazer de duas formas. Você pode fazer um public, vamos ensinar a forma mais fácil, né? Você pode fazer setor, né? Que aí ele já fala ali para você que é o construtor. Você tá um tab, ele já cria o construtor da classe para você. Perceba que quando é um construtor, ele só tem o tipo, né? Se ele vai ser public, private, né? O nome do construtor. E aqui ele espera os parâmetros e aí a gente fala o que ele vai poder tá recebendo de parâmetros ou não e o que ele vai estar fazendo quando iniciar essa classe. Lembrando, o construtor vai ser um método, né? Que ele vai ser executado quando você fizer a instanciação da classe. Entenderam? Então você pode fazer assim, ou você pode vir simplesmente, né? E digitar publicidade e fazer assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois construtores aqui e eu também já mostro um terceiro conceito de orientação a objetos para você, que é a sobrescrita. Então, a gente vai ter o seguinte, screen, nome cidade. A gente vai ter um construtor que vai receber o nome da cidade, uma screen que vai receber o nome do estado, mas não vai receber o CEP, onde digamos que o cara não colocou o CEP. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o início de um construtor. Só que vocês percebam que o nome que está vindo é o mesmo nome que eu tenho dentro da classe. Então, como é que eu faço para fazer essa diferenciação? Eu faço o seguinte, eu falo para ele, ó, this ponto nome cidade, que seria no caso esse nome cidade, o nome cidade dessa classe, eu estou falando pro meu código, é igual ao nome cidade que está vindo aqui no meu header, né? Está vindo como parâmetro para mim. Então, nome cidade. Maravilha? E aqui vai ser o this ponto nome estado é igual ao nome estado. Vocês podem ver que a ideia já ajuda e já complementa para vocês. Maravilha? Então, esse daqui foi o primeiro construtor que a gente teve. O segundo construtor, vocês podem ver que ele agora parou de chiar. Por quê? A gente já tem escritas diferentes. A gente já tem dois construtores, mas que possuem assinaturas diferentes. Então, vocês podem ver que a gente já tem mais um conceito aqui de orientação a objetos. Seria esse. Você ter mais de um construtor, só que com escritas diferentes. Ó, pessoal, esse cara, ele é denominado, como eu havia dizendo, ele é denominado sobrecar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um sobrecar. A gente vai fazer velocidade, string, nome estado e inteiro num set. Maravilha? O que a gente vai fazer? A mesma coisa do cara de cima, só que a gente vai colocar um outro parâmetro. Pode falar, Gabriel, mas assim, a gente só usa esse cara para instanciar os atributos da classe, só para colocar valores nos atributos? Não, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Você pode chamar outro método, você pode fazer um if, fazer um else aqui, fazer uma estrutura de repetição, você pode fazer N coisas. Você tem todas as possibilidades que uma classe pode fazer, você pode fazer no construtor dela, no construtor. Então, eu posso chamar outra classe, posso fazer métodos para tirar valores daqui de dentro, mudar parâmetros da variável, então qualquer coisa você pode fazer. Maravilha? Vamos então passar para a parte de herança.
Então, o que que a gente vai fazer com vocês aqui? Vai fazer a herança desse cara. Então, vamos pensar o seguinte: a gente tem um endereço. Maravilha? O endereço, a gente tem ali a rua, fulano de tal, número tal, número tal. Mas a gente precisa informar outras coisas. E no caso aqui que eu coloquei é a cidade. Então, o que eu preciso fazer? Fazer com que essa classe se reflita lá em endereço. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai vir aqui, ó. Se você estiver usando Java, você vai colocar extends e o nome da classe. Mas como a gente está fazendo C#, a gente vai colocar 2 pontos. E aí eu vou colocar o nome da classe, cidade. Fechou, pessoal? O que aconteceu agora? Tudo que eu tinha na minha classe cidade, agora eu tenho na minha classe endereço. E aí ele vai chiar uma coisa. Por quê? Ele vai falar para mim, ó, a cidade, o endereço, né, não contém todos os construtores. A cidade não contém os construtores com 0 argumentos. Por quê? Aqui dentro da minha classe endereço, eu não estou fazendo nenhum construtor daqueles 2 que eu tenho na cidade. Então ele vai reclamar para mim. O que eu vou precisar fazer? Eu venho aqui e peço para ele gerar esse construtor para mim, ou eu gero na mão. O que dá para mim fazer é gerar aqui. Não perca um tempo com isso. Você sabe o conceitual. Deixa a ideia te ajudar, entendeu? O que aqui você vai ter? Você vai ter as duas opções de endereço, tá vendo? Que a gente fez lá, os 2 construtores. Então você tem com nome cidade, nome estado, nome cidade, nome estado e número de CEP, ou gerar os dois, que eu generei de all. Então eu vou dar um gerar os dois, ele fez os dois para mim. Percebam que quando a gente vai falar do nosso pai, ele vem aqui e coloca base, que é o quê? Que é a base dessa classe. E aí ele manda para lá as coisas que a gente precisa. Eu vou passar o logrador aqui para cima. E aí vocês vão ver que a gente consegue fazer umas coisas bem legais aqui dentro. Que a gente vai fazer. Vamos só nesse cara aqui, vamos fazer this ponto número de CEP. Vou colocar igual a 15.00.309. Beleza, esse CEP aqui, não conheço CEP, não sei se é de alguém. E aí, a gente vai lá agora na nossa classe main. E aí eu vou mostrar para vocês na onde que entra essa parte de herança, a não ser aqui, né? Como é que é legal, como é que é interessante ela. Lá no nosso main, se a gente vir aqui, a gente tem a nossa classe endereço. E vejam que agora ela já está chiando. Por quê? Ela está pedindo os parâmetros que eu botei lá para ela no construtor. Se vocês passarem o mouse aqui por cima da classe de vocês vão ver que vocês têm aqui, ó, ele está pedindo um nome de cidade e um nome de estado. Maravilha? O que eu vou mandar para ele? Por que ele está pedindo nome de cidade e um nome de estado nesse cara? Porque nesse cara, só isso que eu preciso. Ele vai mostrar um mínimo. Mas se eu vir nele aqui, ele consegue me mostrar os outros. Que aqui, ó. A gente tem que vir. Eita, ele não mostrou. Mas ele normalmente mostra. Ele mostra uma setinha pra você aparecer os outros. Não sei porque não mostrou. Maravilha. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer, então, no segundo, a gente vai adicionar uma string, logrador, né? Nome logrador, né? Nome logrador. Vamos seguir o padrão que a gente está fazendo. Logrador. E aí a gente faz this ponto logrador. Logrador. O que eu vou fazer aqui também? Vou fazer um método que chama public string show values. Só para a gente ficar mais de boa nesse cara. Então a gente vai fazer. Uma outra boa prática é nunca mostrar os valores dentro da classe. O método sempre precisa retornar um valor. Ou se ele não retornar, ele tem que ser void, mas nunca faça uma ação na tela com o método da classe. A não ser que ela seja uma classe que está por detrás da sua view. A não ser que ela seja uma classe que está por detrás da sua view. Maravilha? A view seria a classe que
que vai interagir com a interface pro usuário. Então aqui no show values, o que a gente vai fazer? A gente vai concatenar tudo em uma string e vai demonstrar a tela. Então vamos fazer string resultado. Eu vou colocar aqui endereço completo. Maravilha, esse aqui vai ser a nossa string. Então o que a gente vai fazer? This.logradouro. Não, split o quê? Logradouro. Aí a gente vai concatenar e vai fazer uma barrinha mais this ponto nome do estado mais this ponto número do CEP mais this ponto nome da cidade. E aí a gente vai retornar essa string endereço completo. Maravilha, a gente concatenou numa string e vai retornar como endereço completo. Vamos embora lá, vamos voltar aqui para nossa classe principal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar para ela todos os parâmetros que a gente quer. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou abrir aqui de novo para mim saber quais são os parâmetros. Então primeiro o que ele quer de mim? Ó, tá vendo? Apareceu as setinhas que eu tinha comentado. Então ele quer o quê? Eu quero qual construtor? Eu quero fazer esse construtor, que só vem 2 parâmetros, ou eu quero fazer esse que a gente tem 4 parâmetros aqui. Eu quero fazer o que tem 4 parâmetros. Então o que a gente vai fazer? Nome da cidade, no caso eu vou colocar aqui Leme, uma cidade aqui próxima. O nome do estado, a gente vai colocar São Paulo. O número do CEP, vamos colocar 13.520. Não sei, né? E a rua 20 de julho. Maravilha? E aí a gente fecha aqui o nosso construtor. Eu percebo aqui, ele pediu os parâmetros, e são parâmetros que não estão na nossa classe endereço, mas que referenciam para a nossa classe pai. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um string resultado é igual endereço ponto endereço completo. Cadê endereço completo? Porque ele não tá vindo. É show values, né? Coloquei show values. E aí a gente consegue printar o nosso endereço completo. Interessantíssimo, gente, que vocês podem fazer. Vocês podem vir aqui e dar endereço ponto logradouro, nome do estado, nome da cidade e número do CEP. Você consegue acessar todos os que estão na classe pai. Ah, mas Gabriel, eu consigo fazer isso sempre? Não. Você vai encontrar classes que eles vão fazer o seguinte, eles vão encapsular os parâmetros da classe pai, vão deixar você passar somente pelo construtor e nada mais. Depois você não consegue fazer mais nada com aqueles parâmetros. Por quê? São parâmetros muito internos, então eles protegem do próprio desenvolvedor, porque às vezes o desenvolvedor pode passar alguma coisa ali, pode, no sentido literal da palavra, pode cagar a classe inteira. Então eles protegem até do próprio desenvolvedor. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer classes desse tipo, mas assim... Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu um pouco mais sobre orientação a objetos. Então a gente cobriu ali um pouco sobre herança, construtores, e a gente está começando a caminhar para o final dessa série. Então no próximo vídeo eu vou finalizar com vocês. A gente vai ver a parte ali de polimorfismo, agregação, composição dos objetos e também veremos um pouco mais de interface. A gente vai ver interface. Não se preocupe, a gente sempre vai fazer dessa maneira, vai fazer coisas práticas, simples e rápidas de serem aprendidas. Então, espero ver que hoje o vídeo não vai durar mais de 15 minutos só de explicação, né? Então, vocês pegarem eu falando aí, dura um pouquinho mais, né? Porque eu gosto de falar. Mas vamos recapitular o que a gente viu nesse vídeo. A gente viu a parte de herança, então
O que eu comecei explicando para vocês é aquela coisa, né? A herança é como se fosse a herança real. Então, você vai herdar atributos e métodos da classe pai. Então, aqui no endereço, você vai ter esse cara aqui, os dois pontos significando essa herança, endereço, dois pontos, cidade, então você tem essa herança. Mas você pode fazer com live class, é só você colocar a vírgula aqui e colocar o nome de outra classe, tá vendo? Ele está esperando. Vou herdar, por exemplo, da classe pessoa aqui também. Então ele consegue herdar. Uh... Ué. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado para você que ficou até agora no vídeo. Vamos só, para fechar aqui, vamos pegar e fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. A gente aprendeu a parte principal de herança. Então vocês viram a herança comigo. Herança, como na vida real eu falei para vocês, é quando uma classe filha, no caso nossa classe filha aqui seria endereço, herda todos os métodos e atributos da classe pai, no caso nosso a nossa classe pai é a classe cidade. Então, bota isso na cabeça, você já é craque, né, em saber o que é herança dentro de orientação a objetos, você vai conseguir falar para qualquer pessoa isso. E a segunda coisa que a gente viu nesse vídeo, não menos importante, é o construtor. Então, o construtor é aquela classe que ela vai ser instanciada no início, quando a sua classe também é instanciada, é o método que ele vai ser, eu falei errado, até me enrolei, é um método que vai ser chamado quando sua classe é instanciada e ele é um método obrigatório, então quando você coloca o construtor, ele passa a ser obrigatório, você não consegue instanciar sua classe sem passar pelo construtor. Ah, mas Gabriel, como o construtor precisa ter parâmetro? Não, você pode fazer um construtor vazio, sem nada, e aí sua classe vai conseguir ser chamada sem passar um parâmetro, sem passar nenhum valor ali no início da sua instanciação. Então a gente viu o construtor, a gente viu a herança, e terceira coisa que a gente viu que fazem parte de orientação a objetos, mas que quando você vai pesquisar, você não vê ele como um pilar principal, mas ele está dentro e é um diferencial para você saber, que é o nosso override, né? É a nossa sobrescrita. Então o que acontece na sobrescrita? Você vai ter dois métodos dentro da sua classe, no caso aqui eu tenho dois construtores com o mesmo nome, a única coisa que ele vai mudar é a assinatura do método. Então, o que seria isso? Ele vai vir ali e ele vai ter um método, vocês podem ver que a gente tem dois parâmetros, né? E o outro a gente tem quatro parâmetros. Isso aqui seria a assinatura do método, pessoal. E a quarta coisa que a gente aprendeu aqui, eu queria chamar a atenção para vocês, que está intrínseco aqui, mas que a gente aprendeu, seria a abstração. Abstração dentro de orientação a objetos nada mais é que o quê? A gente pegar coisas do mundo real, no caso aqui eu estou pegando cidade, endereço, e abstrair em classes, com métodos, atributos, é o que a gente está fazendo aqui. É virar objetos. Então, por exemplo, eu vou pegar um celular, eu vou destrinchar ali numa classe para me falar, ó, esse celular ele precisa ter isso, ele precisa ter aquilo, e aí sucessivamente. Maravilha, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui, você que está acompanhando o canal. Obrigado pela força que você vem dando, obrigado pela força que você está me ajudando. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, dá um like. Se eu estou te ajudando, se eu não estou te ajudando, se você acha que a explicação precisa melhorar em algum ponto, eu quero, Gabriel, traz um slide para mim, porque isso aí que você está fazendo, monocódigo, hands-on aí, não tá me ajudando. Cara, deixa aí nos comentários que aí eu trago no próximo vídeo, a gente faz. O intuito daqui, eu quero que vocês saiam dessas aulas aqui de orientação a objeto, tanto dessas como as aulas ano passado de C Sharp, de repetição, for each, do while, que a gente saia daqui com vocês sabendo a fazer o
o core, né? Fazer o core business, que vocês saiam com uma boa base daqui, para que vocês chegam numa entrevista de emprego de estágio e falem assim, ó, cara, isso aqui eu sei. O Gabriel Debugando falou para mim, isso aqui eu sei fazer. E, cara, pode crer que eu já fiz várias entrevistas de emprego, 90% das entrevistas de emprego eu tive que saber orientação a objetos. Então, é uma coisa que tá na programação, como o livro da OAB tá para o advogado. Maravilha? Você precisa estar com orientação a objetos na ponta da língua. Tá sabendo tudo porque você vai utilizar. No dia a dia, pode ser que muitas vezes você vai burlar algumas coisas. Por quê? Às vezes você fazer um sistema orientado a objetos, quando você não tem prática, demora, é laborioso. Porque você tem que ficar pensando, eu preciso fazer um polimorfismo, eu preciso fazer uma herança, eu preciso fazer um quadrado, fazer um objeto. Então no início ali pode ser que você pule algumas coisas. E não tem problema, porque isso aqui ele é mais semanticamente bonito, né? Digamos assim. E suportavelmente melhor. Quando você vai dar um suporte nesse sistema, você consegue se orientar melhor. Mas o que é essencial é na entrevista, você saber demonstrar que você está aprendendo e que no futuro isso vai estar junto com você e que vai te tornar um desenvolvedor melhor. Maravilha? Obrigado, pessoal, a você que acompanhou o meu canal. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Fiquem na paz e até a próxima.